E aí, como é que tá? Seja bem-vindo ao Condo Talks, conversas que transformam. Estamos aqui nos estúdios do Condo Hub, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. E hoje eu recebo com muita alegria uma pessoa que me cativou, porque eu fui assistir a palestra dela, achei a palestra dela extremamente didática. E olha que para eu ficar sentado meia hora, 40 minutos, uma hora, assistindo uma palestra do começo ao fim, eu sou TDAH com laudo. A palestra tem que ser boa. Tá aqui comigo o meu amigo Forlenza. É assim que a gente se cumprimenta. Opa! Tudo obrigado, bem? Obrigado pelo convite, né? Uhum. Agradeço ao público, vocês que estão aí assistindo. Obrigado pela presença. Curte e compartilha aí. Vai ser muito interessante o nosso bate-papo aqui na área de piscinas em condomínios. Vocês vão gostar. Isso aí. Ele é o professor piscina. Na área condominial já é bem conhecido, no geral ele trabalha numa empresa já muito conhecida também, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, mas como o Condo Talks ele tem uma máxima de que não existe CNPJ, nós vamos começar falando do CPF, da pessoa, do Forlenza. Eu vi você dando aquela palestra, aquela aula, aquele treinamento que foi muito bom. E eu, como vim da indústria farmacêutica também, fui gerente de treinamento muitos anos, eu fiquei ali imaginando como será que ele se transformou no professor piscina. Como foi essa trajetória? Nesse primeiro bloquinho a gente vai falar sobre isso. Tá. Vamos falar aqui, deixei a minha ampulheta aqui já preparada. Eu queria que você contasse primeiro quem é o Forlenza fora do cargo, Tá. Quem é você fora da HTH, fala um pouco da sua família, sua origem e como você se transformou no professor piscina. Então tá bom, Silvério, boa pergunta. Eu quero informar que eu já dei muitas entrevistas nesses 33 anos na profissão de piscina, na área de piscina, e eu confesso que ninguém, foi tão a fundo para perguntar para mim referente à minha vida particular, vamos dizer assim, né? Sim. Então tá bom. Eu tenho hoje 64, né? Uhum. Eu nasci e fui criado na Casa Verde, Zona Norte. Lá foi toda a minha infância. Uhum. Naquele tempo você podia ficar na rua com mais tranquilidade. Então eu gostava muito de jogar bola, ainda jogo bola, para você ter uma ideia, ainda jogo futebol hoje. Então fui um menino muito arteiro, muito atrevido, sim, tive muita liberdade, né? Depois eu entrei na área de vendas, né? Trabalhei em vendas, várias áreas, morei em várias cidades fora do Brasil, Goiânia, Salvador, Aracaju, morei em Maringá, morei em Ponta Grossa, morei em Camboriú, você imagina, né? Tudo na área comercial. Também, na época, eu fiz o técnico contábil. Não cheguei a trabalhar em contabilidade. Nada a ver com piscina. Nada a ver com piscina. Depois da área contábil, eu fui ser auditor júnior. Né? Aí também saí, não aguentei. Fui para a faculdade, comecei a fazer o técnico contábil, pulei para administração. Cheguei a fazer os 4 anos de administração, mas eu me formei em teologia. Que legal. Os caras falam, pô, mas teologia com piscina, o que tem a ver? Eu costumo brincar. Tem a ver sim, amigo, porque tem piscina que é só Deus para resolver. É verdade. Pois é. Aí, agora, a pós-graduação em marketing digital, né? Legal. Muito bem. Aí, como é que eu caí no segmento de piscina? Por acaso, eu estava na época do Plano Collor, né? Eu fiquei desempregado, tá? Uhum. Aí, depois, eu fui convidado para trabalhar numa empresa de piscina, que é do segmento de piscina, que é um concorrente da HTH. Trabalhando nessa área, eu comecei a fazer as pequenas palestras, porque eu já tinha feito curso de oratória, tinha feito curso de teatro. Legal. Né? E eu tinha, então, um pouquinho de habilidade, muito comunicativo, né? Então, eu tinha um pouquinho da técnica de palco, vamos dizer assim, né? Por causa do curso de oratória. Aliás, eu recomendo a todas as pessoas que vão falar em público, façam um curso de oratória, é muito bom. Muito bem, aí dentro desta empresa eu fui fazer essas mini palestras para 10 pessoas, 15 pessoas, 7, 8 pessoas e tal. E nesta empresa que eu fui fazer a palestra, eu fui visto pelo concorrente.
fazendo a palestra. Que é a HTH. Que é a HTH, né? E aí, então, essa concorrência me convidou para trabalhar na área comercial e palestras. E aí eu não saí mais. Então, eu fiquei muitos anos na área comercial, fazendo palestras no Brasil todo, e depois a empresa tomou a decisão de criar o departamento exclusivo de treinamentos, de palestras no segmento de piscina, né, dos produtos e tal. Aí foi quando eu me desliguei da área comercial, entreguei a pasta, vamos dizer assim. Na verdade, e caí de cabeça é um vendedor só. que ensina. Não, eu não vendo mais. Então, mas o teu ensino vende muito. Ah, sim. Porque sim. através é uma venda... você resolve, esclarece as dúvidas, resolve os problemas, sim. você acaba vendendo indiretamente, você vende muito. E tem casos muito corriqueiros de que o cidadão que assiste a minha palestra, ele está usando um produto de uma outra marca. Cara, ele assiste a palestra e ele começa a usar o nosso produto. É fantástico. As lojas que eu faço treinamento, elas aumentam em 10% a venda do nosso produto depois do treinamento. Que maravilha. Então eu me sinto ainda um vendedor, mas sem tirar pedido, né? Sim. Mas um vendedor. Eu amo essa... Consultor. É um consultor. Assim. Então, além dessas palestras que eu faço, eu também dou consultoria para a rede Boritec, de piscinas, são os hotéis em Santa Clara, que é um hotel 5 estrelas, são 3 hotéis no Brasil, aqui, 2 em São Paulo e em Minas Gerais. Dou consultoria para o São Paulo Futebol Clube, para o Palmeiras, para o Corinthians. São os 3 grandes clubes aqui de São Paulo, né? Sim. E outras academias e hotéis, enfim, parque aquático, que me ligam para tirar dúvidas, eu vou lá e... Quando teve o problema da piscina da Olimpíada, que ficou verde, eu fui lá, resolvemos o problema, recuperamos a água. Que legal. No Pan-Americano, em 2006, do Rio de Janeiro, todas as piscinas tratadas com HTH, eu fiquei 1 mês lá. Eu fui responsável pelo tratamento de todas as piscinas do Pan-Americano. Aí você se apaixonou por essa... 30 anos já? Contando com a outra, 30 anos, com a HTH, com outra empresa, 33 no total, né? Muito bem. Fala um pouco agora da HTH. Pois não. Para um leigo. Faz conta que eu sou um leigo, não entendo, não sei o que é. Me explica um pouco da empresa. Tá. Então eu vou começar esclarecendo o significado das letras HTH, né? Tá. Então, o primeiro H refere-se à palavra high, que em inglês quer dizer alto ou alta, né? High. O segundo, que seria a letra T, refere-se à palavra tecnologia, que em inglês também começa com a letra T. Então, high-tech. Tá. Né? Então, a terceira letra, que é o H, então fica H, high, T, tecnologia, high, e o último H, que é o hipoclorito, que é o produto que a gente fabrica, né? Que somos líder mundial desse produto. Tá. Alta tecnologia em hipoclorito, HTH, porque foi o primeiro produto que nós criamos. Então, vamos lá, o que é o hipoclorito? É o cloro utilizado em piscina para fazer a sanitização, para proteger o banhista, para não dar as contaminações que a gente vê por aí. Doenças de pele, olho vermelho, coceira, micose, otite, conjuntivite, hepatite, brotoeja, vermelhidão no corpo, embaixo do braço, na virilha. Muitos de academia têm esse problema. Portanto, o cloro vai evitar todo esse desaboro que o cara pode sofrer dentro da piscina. Sim. Que o cloro, diga-se de passagem, ele é obrigatório por lei. Então, piscina sem cloro vai tomar multa. A vigilância sanitária for lá e não tiver cloro. Pois é, então, o que é a HTH? É uma fabricante, principal fabricante de cloro do mundo. E além do cloro, fabricamos os auxiliares, que é algicida, para prevenir ou matar algas, clarificante, limpa bordas, eliminador de oleosidade, as fitinhas de teste, as gotinhas de teste. Então, todo o que você precisar do segmento de piscina em relação a produtos, a HTH tem. E quanto tempo tem a empresa e de onde que ela é? A empresa é americana, né? E ela já tem 93 anos. A empresa mais antiga, a primeira empresa a vir para o Brasil, pioneira no Brasil, com cloro em pó,
que a gente chama cloro granulado, para tratamento de piscina, que é o melhor cloro para tratar piscina, não tem igual. E você lá se transformou no treinador. Lá você também forma outros treinadores ou não? É você que fala só e não tem mais uma... Você não tem um time que você se multiplica? Como que é isso? É uma dificuldade de você encontrar alguém e treinar alguém. Dificilmente, assim, vai aparecer um cara, não sei porquê, com esse perfil, ou seja, o cara tem que entender de química, ele tem que gostar de viajar, tem que poder viajar se a mulher deixar, se os filhos deixarem. Eu viajei 25 anos. Não é uma situação fácil. Tem que ter trabalhado um pouco na área comercial para entender alguma coisa. Enfim, tem que ter um conjunto de coisas que aconteceu comigo para poder o cara entrar no negócio e fazer. É uma dificuldade, os nossos queridos concorrentes, eles não têm uma pessoa, porque é difícil achar. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu treino os nossos representantes comerciais. Tá. Ou os nossos vendedores. São muitos? Nós temos mais de 30, né, no Brasil. E aí, o que esses profissionais fazem? Eles fazem o que eu faço numa menor proporção. Na região dele, ele junta lá os balconistas. Micro-região ali. Então lá em Recife. Então, o meu querido amigo de Recife, ele pega uma loja que tem lá 10, 15, 20 clientes. Então, ele faz lá um mini treinamento. Eu falei, eu citei um, poderia citar outros aqui, senão nós vamos ficar bravos que eu não citei, né? Então, vários representantes comerciais da HTH fazem o que eu faço numa proporção muito menor. Quando é um evento muito grande, para, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas, aí eles preferem que eu faça, aí tem toda uma agenda, né? Conversa comigo, com a loja, com o departamento de marketing. Uma curiosidade, qual foi o maior tempo que você ficou fora de casa, viajando? Sim, sem poder voltar. Para minha sorte não foi muito tempo não, mas foram 2 semanas. 2 semanas aqui. Aí eu fiz um estágio nos Estados Unidos, aí eu fiquei mais de mês, né? Tá. Aí eu fiz um estágio numa loja, tratei piscinas lá, dos americanos, fui fazer um trabalho, eu tenho um curso, um certificado, internacional, que não é todo mundo que tem, né? Então, sim. Eu me esforcei para aprender, para estudar e ter essa certificação internacional, né? E aí, nesse período aí que eu fiquei fora mesmo, aí não teve jeito. E aí, só quem sabe é quem viaja tanto assim, principalmente ficar fim de semana fora de casa, né? A família tem que ter um suporte bem legal. Perde a festinha do filho, enfim, né? Um aniversário, um negócio na escolinha, no judô, aí você acaba não indo porque você tem que pôr o pão dentro de casa, né? Mas tudo bem, agora já está crescido, entende... E aí nós estamos... E hoje é um propósito de vida seu, né? Esse seu trabalho você encara sim. como principalmente pela conscientização na segurança, né? Porque não é só colocar produto na piscina, jogar cloro e limpar a borda, entendeu? Você tem por trás disso um problema gravíssimo de segurança. Sim. Se você não manusear corretamente, você zelador ou manutencista ou qualquer pessoa que for manusear o produto, o cara pode ser prejudicado, ele pode ficar com sequelas, ele pode morrer, pode ficar internado. Você até comentou na palestra lá. Sim. São vários casos que tem. Esse foi o mais grave que veio a óbito, né? Mas tem outros centenas de casos no Brasil que às vezes ele não vem a óbito, mas ele fica internado, fica com sequelas, né? E depois desse caso que aconteceu aqui em São Paulo, do óbito dessa moça, infelizmente, nós tivemos um outro caso em São José do Rio Preto, o Ribeirão Preto, estou em dúvida agora, que uma menina prendeu o cabelo no ralo de fundo. Então, assim, a minha responsabilidade não é só falar você tem que deixar água cristalina e saudável para não dar doença. Isso é uma parte do negócio. Mas a responsabilidade do zelador, do tratador, é muito grande, principalmente na parte de segurança e armazenamento. Armazenar o cloro em qualquer lugar, os produtos em qualquer lugar, isso pode pegar fogo no prédio, cara. Entendeu? Então, eu faço esse trabalho, obviamente, com maior dedicação. Você vê como procuro fazer uma palestra não muito maçante, não cansativa, um pouquinho alegre, didática e tal, mas, no fundo, eu tenho um lado super sério, que é
justamente a parte de segurança do manuseio dos produtos e armazenamento do produto. E uma coisa legal também que eu reparei em você, como eu trabalhei também muitos anos numa empresa só, e cresci dentro dessa empresa, e você também, aconteceu isso com você, você realmente gosta da empresa que você trabalha. Sim. Porque muitos profissionais que eu já vi, que chegaram nesse nível, acabaram querendo fazer carreira solo, né? Sim, não, sim, eu vou sim. abrir a minha empresa, eu vou ser um consultor, nada contra. Tá. Mas eu vejo assim como realmente você se identificou com a empresa com você, e você ali 30 anos já fazendo isso e feliz, Sim, sim. realizado, né? É raro isso, sabia? É raro hoje. Quando Normalmente, em vários segmentos, é isso. O cara, ele trabalha como um representante comercial, depois ele quer abrir a lojinha dele. Sim. Ele quer abrir um comércio para ele, ou no caso dos músicos, que está na banda, daqui a pouco ele sai. Isso é muito comum, né? Mas na empresa, realmente, a gente tem Os seus gestores são condições. os mesmos há muitos anos? Não. O turnover é relativamente alto lá, na parte do marketing, né? Mas na Tive, sim, também são 30 anos, então tiveram muitos diretores que saíram, até porque a empresa ela foi comprada, então tem esses grandes investidores que acabam comprando, então passou por algumas mãos e obrigatoriamente o cara ele vai fazer a mudança lá de alto escalão, né? Mas assim, a gente fazendo um bom trabalho, né? Quando você faz um bom trabalho, você se dedica, você procura ser honesto naquilo que você faz, dificilmente uma empresa vai excluir você, entendeu? Se você é um bom funcionário, trabalha direitinho e está, óbvio, trazendo também um retorno para a empresa, porque não tem almoço de graça, então aí você junta aí a fome com a vontade de comer, um bom namoro, um bom casamento, a gente vai muito bom. Ficando 30 anos na empresa. Agora vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas comuns que as pessoas costumam fazer a respeito dessa questão das piscinas. Primeiro vamos falar de segurança. Como manusear corretamente os produtos químicos? Síndico, zelador, gerente predial, você que está assistindo aqui o Condotalks, fica ligado agora nessas dicas, tá? Que o homem aí é fera. Obrigado pelo elogio. Bom, primeiro, independente de ser a marca HTH, nós vamos falar de produtos químicos, ok? De uma forma geral. Boa. Quais são os principais produtos a ser utilizados em piscina? O cloro, pode ser um cloro hipoclorito de cálcio granulado, como pode ser o estabilizado, que também nós vendemos, cloro estabilizado, PACE, por exemplo. E a linha de líquidos, que são os algicidas, clarificante, limpa-borda, De todos esses produtos aí, o mais perigoso de todos é, sem dúvida nenhuma, o cloro. Qualquer tipo de cloro, ok? Porque o cloro, se você misturar alguma coisa com ele, ele reage. E aí vem o problema. Ele pode explodir, ele pode pegar fogo, ele pode soltar um gás venenoso que pode levar você a óbito ou com sequelas. Então, em relação à segurança, a maior atenção que a gente tem que ter é com o manuseio do cloro. Os outros produtos, nem tanto. Tem sim o ácido, que é um redutor de pH, né? Mas você pode misturar alguma coisa que não seja cloro com ácido, dificilmente você vai ter uma reação grave. Agora, qualquer coisa que você misturar com o cloro, aí o bicho pega. A reação pode ser rápida ou pode ser demorada. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo? Foi o que aconteceu na academia. Dá para você ir nesse ponto, só para ir, porque é uma coisa recente, eu queria que você falasse sobre isso. Então, vamos lá. Dando sequência nesse raciocínio de que o cloro é perigoso, então, primeira orientação que você tem que gravar isso, deixar bem claro aí, escrito lá no armazenamento. Nunca misture 2 produtos em um recipiente, seja num balde, seja numa canequinha, seja num tambor, etc. Então, regra 1 da química, nunca misture produto químico em hipótese nenhuma, ponto. Muito bem. Se você misturar 2 produtos, o que pode acontecer? Uma reação exotérmica, isso pode gerar aquele calor, e ele pode explodir, ou pode soltar um gás. Muito bem. Especificamente naquele caso, o que aconteceu? Colocaram um profissional, um cidadão, para fazer a aplicação do cloro na piscina. Porque tem que aplicar cloro na piscina, como eu já relatei.
obrigatoriamente, por lei, tem que ter cloro para não dar doença nas pessoas. Muito bem. Certo. O cidadão, o que ele fez? Ele tinha lá no seu estoque 2 tipos de cloro. Apesar de ser cloro, que é um pó branco, aparentemente o mesmo produto, mas eles são quimicamente diferentes, são incompatíveis. O que o cidadão fez? Ele pegou um tambor, colocou água e colocou um cloro lá dentro. Beleza? Sim. Depois ele pegou o outro cloro e colocou no mesmo balde. 2 produtos. 2 produtos diferentes. Porque para muita gente, os zeladores que estão começando, ele pode encontrar lá no seu estoque 2 cloros diferentes, em termos de embalagem diferente, cores diferentes, tampas de cores diferentes, e dentro é um pó branco. Então a interpretação do leigo qual é? Tudo igual. É pó branco? É cloro. Ah, isso aqui está acabando, então eu vou pôr um pouquinho desse e mais, vou começar o outro desse aqui, porque é pó branco, é cloro, e aí mora o perigo, porque são incompatíveis. Apesar de ser pó branco, são diferentes. É sal e açúcar, né? Os dois, pó branco. Muito bem. Aí o que o cidadão fez? Colocou 2 produtos incompatíveis e a reação não aconteceu na hora. Porque ela pode acontecer na hora ou pode acontecer minutos ou segundos depois. O que ele fez? Ele pegou o tambor com os 2 produtos químicos e colocou na beira da piscina, no piso. Qual que era a intenção dele? A intenção dele é, ok, lógica. A hora que acabar a aula, todo mundo sai, o tambor já está aqui. Eu vou lá e aplico. Eu só vou lá, depois que todo mundo saiu, aplico o tambor, talvez coloque a capa na piscina, apaga a luz, fecha a porta e vou embora. Beleza, o raciocínio lógico. Colocou o tambor e ele saiu. Quando ele saiu, a reação química, que não aconteceu na hora que ele fez o processo, começou a acontecer. Começou a acontecer. O que aconteceu? Não explodiu. Então não foi nada dentro da água, foi fora da água. Não, fora da água. Aí o gás subiu. O gás cloro, ele é mais pesado que o ar. Ok? Então ele fica para baixo, fica no chão. Ou seja, se você está com a cabeça no chão, você vai respirar o gás cloro. Se a pessoa está dentro da piscina, a cabeça dela está fora d'água, ela está aonde? No nível do cloro. Nível do cloro. Ela respirou cloro. Foram alguns para UTI. E a moça, infelizmente, veio a óbito. Okay? Quando aconteceu isso, você deve ter recebido várias mensagens. Ah, sim. Então, agora deixa eu esclarecer uma coisa que é fundamental aqui. Essa informação dos 2 produtos químicos que eu estou relatando é que 99% de chance de ter acontecido, porque eu não tenho ainda o laudo oficial de qual os 2 produtos ele misturou. Sim. Fato é, misturou 2 produtos. Porque ele pode também ter misturado o cloro com o ácido. Sim. Porque tinha ácido lá, né? Então ele pode ter misturado ou cloro com ácido ou cloro com cloro. A minha hipótese, e apenas uma hipótese baseada no que eu vi dos relatos, é que ele colocou 2 cloros, mas eu não tenho esta certeza absoluta. Mas independente deste caso, que ele misturou 2 cloros, que eu acho que foram 2 cloros, não pode misturar cloro nenhum. Agora eu vou dar mais um caso. Nós tivemos há uns 8 anos atrás um outro caso semelhante a esse, em Campinas. E o rapaz também morreu, em Campinas, numa academia. Tá? E este caso, sim, o professor misturou os 2 cloros. Esse foi comprovado. Os 2 cloros ele misturou. E aí veio a reação química do mesmo jeito que aconteceu e um aluno morreu e outras 9 foram parar na UTI. Resumo da ópera. Não pode jamais misturar 2 produtos químicos, mesmo que os produtos sejam da mesma marca. Tá. Porque eu falava, que é cloro e HTH, o outro é o HTH também, então eu vou misturar os 2 produtos e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. Pode ter esse problema gravíssimo. Então, para quem está nos assistindo, isso é gravíssimo. Se tivesse acontecido uma reação na hora que o rapaz fez, tinha explodido, talvez, no rosto dele. Ou ele, inalado o gás, ele poderia ter morrido na hora. Lá, quando ele fez a mistura de produtos, né? Então, fica aí o alerta. Existem outros casos que acontecem, a gente não fica sabendo, que é só quando dá o óbito, é que aí
a mídia... Repercute. Aí o negócio é mais grave. Mas quando vai só gente para o hospital, passa mal, e UTI, isso não é tão divulgado. Mas isso acontece, não só em academias, pode acontecer em clube, pode acontecer nos condomínios. Tá. Bom, então, regra 1, Show. por favor, não misture produtos. E com relação à prevenção de doenças na piscina, Sim. me fala, como evitar? Só para finalizar um pouquinho que Tá. você comentou, eu vou pegar o seu gancho. Não foi problema dentro d'água. Não é Dentro isso. d'água, o máximo que o cidadão pode ter é um desconforto, mas não vai internar. Beleza? Sim. Aí é o caso de um excesso de cloro na água. Aham. Mas o excesso, assim, é coisa acima de 10 ppm, é muita coisa. A legislação pede 3 a 5, de 1 a 3, então dificilmente você vai ter 10 ppm. Aí, mesmo assim, não vai levar a óbito, tá? É Tá. só um desconforto. Dentro d'água, ele sai dali, toma uma ducha, acabou o problema. Beleza? Então, dentro d'água, não vai acontecer nenhum acidente grave com relação ao uso do produto químico, principalmente o cloro. Bom, Esclarecido. fechou. Ok. Agora vamos para a segunda pergunta, que é sobre Evitar doenças na piscina. evitar doenças. Como eu disse no início, doenças são provocadas por água quando esta água não está clorada, porque o cloro é que faz a desinfecção. Certo. Então, se eu não tiver um nível de 1 a 3 ou 3 a 5 ppm de água na piscina, aí, amigão, o risco existe. Por quê? Porque o cidadão dentro da piscina faz xixi, voluntária ou involuntariamente. Estando na piscina, ele pode tirar excremento, ele pode cuspir. A criança pode ir no banheiro fazer cocô, não se limpar direito, ela vem suja para a piscina. Ok? Algumas crianças, bebês com fralda em piscina, pode acontecer. A gente não vê esses contaminantes assim, né? Você não vê, tudo invisível, né? Fora isso, eu tenho a oleosidade da pele, suor. Isso tudo vem para a piscina. Fora o ambiente, né? Bactérias e vírus, está no ar, cai lá dentro. Ponto. A sua piscina, ela é um território livre para o inimigo entrar. O inimigo trazido pelo ser humano ou pela natureza. Tá. Então, quem é que vai matar esse inimigo que está lá? Que eles estão caindo, estão entrando. É o SIDAS da vida. É o soldadinho cloro, principalmente. Cloro é algicida, virocida, bactericida, fungicida. E ele também é oxidante de cargas orgânicas. Lembrei da indústria farmacêutica. Fungicida, fungistático. Bactericida, bacteriostático. Bacteristático, isso, exatamente. Pois é. Aí o nosso querido amigo cloro, que é o principal produto, ele vai matar todos esses contaminantes ou oxidar essas cargas orgânicas. Pronto, a sua piscina está própria para uso. Está liberada para ser Então tem que ter o nível de cloro suficiente para poder fazer essa blindagem. Normalmente, em residência de 1 a 3 gramas por mil litro, que a gente chama ppm, e agora as piscinas comerciais, deve entrar aí a nova norma da BNT, que pula de 3 para 5 ppm na piscina. Aí o cara pode falar, mas peraí, 5 ppm não é muito cloro? Não. O tolerável para o ser humano dentro da água é em torno de 10 ppm. Então, até 10 ppm, ninguém vai sofrer nenhuma consequência ruim na piscina, certo? Ah, mas e o negócio do olho vermelho, coceira na pele? Opa, será que é cloro? Às vezes é a falta do cloro, que a gente conhece como cloramina. Então, quando você tem pouco cloro e muita carga orgânica, principalmente urina, coliformes fecais, suor, aí você tem a cloramina. A cloramina, sim. Essa que dá aquele vermelhão, coceira, olho vermelho, aquele cheiro forte em piscina, principalmente academia, que você tem um cheiro assim, você fala, nossa, mas a piscina está cheirando muito cloro. Não é muito cloro. Isso é falta de cloro. Nossa. Isso é a cloramina. São os mitos e verdades sobre piscina. Então, aquele cheiro forte de uma piscina fechada, principalmente, é falta de cloro. É mais urina, carga orgânica do que cloro. E quando a água fica verde? Então, aí é outro assunto. Então, vamos lá. Matei, né? Bactérias, prevenir fungos, que é o que dá doença, né? Bom, agora, o que é água verde? Água verde são algas que entraram na piscina. E onde estão as algas? As algas estão no ar. Assim como bactérias e vírus estão no ar. As algas também estão. As algas caem na piscina, não caem sozinhas, caem em bando. Se não tiver nada para matar, que é o algistático, no caso, ou o cloro, ou até mesmo o que a gente chama de algicida,
ela vai proliferar. Se tiver um ambiente propício, uma piscina mais quentinha, um pH muito alto, uma alcalinidade muito baixa, então são os parâmetros da piscina que eu estou citando aqui. E choveu, traz nitrato, nitrato é comida para as algas. Então eu tenho aqui, a alga está caindo, gente, a alga está caindo, nós estamos aqui conversando, elas estão caindo, você está dormindo, está caindo, enfim, ela não para de cair. E se o ambiente for favorável, começa a proliferar, a criar as colônias. E ela vai esverdeando a parede, o piso, e a água vai esverdeando um verde clarinho, né? Um cor assim, tipo esmeralda, sim, bonito. Depois ela vai para aquele, se você não tirar esse esverdeamento, que é com algicida, ou até mesmo cloro, aí ela vai para aquele verde escuro, caldo de cana que a gente chama, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que é o esverdeamento? Esverdeamento é falta de tratamento, falta do balanço químico, falta de cloro, falta de algicida. Aí ela vai ficar verde. Só fica verde se não fizer o tratamento correto. Se fizer o tratamento do arroz, feijão, não vai ficar verde. Não tem por que ficar. Porque é alga. E ela, sim, só prolifera se ninguém matar. Ou seja, alcalinidade ajustadinha, não muito baixa, pH não muito alto, cloro e algicida, isso é o principal para evitar a proliferação das algas. Entendi. Okay? Vamos falar dos mitos agora? Deve ter várias histórias aí. Fala dos mitos para nós. Mitos e verdades. Mitos e verdades. O primeiro mito eu já falei aqui, né? Que é o cheiro forte em piscina. Tá. O cidadão entra, principalmente em piscina fechada, e sente aquele fedor, um cheiro forte mesmo, né? E ele interpreta que isso é excesso de cloro. Okay? Na verdade, não é excesso de cloro. Isso é falta de cloro. Essa falta de cloro gera, eu estou repetindo, gera a cloramina. Tá. E além desse cheiro desagradável, a cloramina dá doença de pele, olho vermelho, coceira. Beleza? Então é um mito achar que entrou numa piscina que ela está com um cheiro muito forte e é excesso de cloro. Tá. Não é excesso de cloro, é falta de cloro. Primeiro mito. Segundo mito é cabelo verde. Que as pessoas acham que, principalmente as pessoas, cabelo loiro, tá? Acham que entra numa piscina, né? E sai com cabelo verde, que a piscina tem muito cloro. Acha que é o cloro que está causando esse problema do esverdeamento. Não é o cloro. Isso é o algicida. Os algicidas normalmente são à base de cobre, normalmente. A exceção por exemplo, a HTH vende o algicida sem cobre. Mas se o consumidor, se o zelador comprar um algicida à base de cobre, o que vai acontecer? O cobre vai para a piscina. O cobre, ele é, via de regra, de cor azul. A pessoa loira tem o cabelo amarelo. Azul com amarelo, verde. São as cores primárias, né? Verde. Então, o que deixa o cabelo verde, ou até o tecido, roupa, né? Da cor esverdeada, as unhas, é o cobre. E onde está o cobre? Normalmente em alguns algicidas do mercado. Estou repetindo, o HTH não tem nessa sua formulação, o algicida não tem cobre. Então essa conversa de que o cloro está deixando o cabelo verde é mito também, não procede. Tá? Legal. Aí nós temos um outro mito referente a olho vermelho, cabelo duro e coceira na pele, que muita gente atribui isso ao cloro também. Cuidado! Cloramina ou pH desajustado. Então, quando o pH está muito alto, acima de 7,6, ou muito baixo, abaixo de 6,8, aí o cidadão pode ter o desconforto nos olhos, pode ter desconforto na pele e até mulheres, né, principalmente tem cabelo liso, fica com o cabelo duro. Então, cuidado porque não é cloro. Para o cloro chegar a causar algum desconforto, ele tem que estar muito alto. E o alto que eu citei aqui é acima de 10 pontos, que a gente chama ppm, né? Cloro livre acima de 10 ppm, aí uma pessoa ou outra vai ter mais sensível, né? Ela pode se queixar de alguma coisa. Esse agora, o mais famoso é o detector de xixi. Esse aí é o mais famoso. Desde criança. Todo mundo. Eu também, obviamente, né? Eu frequentei muito o Sesc, né? E academias também, de natação. Sempre escutei falar do tal do produto que detecta xixi na piscina. E aí eu fiquei convencido que esse produto existia quando eu assisti um filme
chamado Gente Grande. Então é um filme famoso, uma comédia de Hollywood, e lá os caras fazem xixi, aparece lá o vermelho e tal. E eu na minha cabeça, pô, realmente esse negócio... Verdade, pois é verdade. Pois é. Entrei no ramo de piscina e, por curiosidade, o que eu comecei a fazer? Pesquisar o tal do produto que detecta xixi na piscina. E, para minha desagradável surpresa, não achei. Não achou. Eu tenho o privilégio de visitar feiras fora do Brasil. Então, tem feira nos Estados Unidos, tem 2 feiras na Europa, um ano é em Barcelona e um ano é em Lyon, na França. E eu tenho a sorte, o privilégio de visitar essas feiras. Tá. Cadê o produto? Cadê o produto? Eu até pergunto nos estandes e tal, os caras dão risada, porque não tem o produto. Então, gente, isso é um mito. O que as pessoas fazem como brincadeira é um corante, pode ser um corante vermelho, um corante azul, qualquer corante, né? A gente não vê, mas o cara tem um corante ali e ele vai fazer a brincadeira como se ele tivesse, de fato, feito o xixi na piscina. Tem algumas pessoas que participam da minha palestra, falam, mas o clube que eu frequentei tinha esse produto. Eu falo, tá bom, beleza, eu quero ver o produto, né? Recentemente, um parque aquático aqui de São Paulo fez toda uma propaganda referente a ter esse produto. Aí ela diz no final da propaganda assim, nosso produto será lançado agora dia 1º de abril. Ah, entendi. Aí mostra o laboratório. Mas, na verdade, o marketing da empresa não era para falar do produto, era para falar do parque aquático. Claro. Mostrar o laboratório, parará. Então fez um marketing muito bem feito. Claro, o cara assiste isso, se não assistir até o final, ele fala, pô, realmente essa empresa criou esse produto. Sim. Mas ele, no final, ele dá o veredito lá. 1º de abril, ou seja, esse produto não existe. Algumas pessoas até comentam, era bom que existisse, para inibir. Não, gente, esse produto só ia constranger, ele ia trazer mais tristeza do que alegria. Infelizmente. Entendeu? Você imagina numa academia com esse produto, as senhorinhas da melhor idade, senhorzinhos da melhor idade fazendo academia, que às vezes tem incontingência urinária. Sim. Que vergonha que ele ia passar. Ou num clube, ou num hotel 5 estrelas, ou no seu condomínio mesmo. Sim. Olha o constrangimento que alguém pode passar, porque fez xixi sem querer às vezes, entendeu? Então, ainda bem que não dá para detectar, é uma coisa muito difícil, quimicamente falando, não dá para detectar com produto químico isso aí. Então, fica no folclore Bom, popular. pessoal, então já viu que é mito, né? Agora vamos falar um pouquinho das novas leis para piscinas de prédio. Sim, vamos lá. O que está mais polemizando nesse item de leis é a obrigatoriedade de um químico responsável para as piscinas de prédio. Essa lei sempre existiu. Só que ninguém cumpria a lei. Então, o que o CRQ fez, Conselho Regional de Química? Olha, vamos mandar um e-mail para todo mundo, um comunicado, um zap para todo mundo, dizendo o seguinte, galera, a lei existe e vocês não estão cumprindo. Aproveito que eu estou informando que a lei existe, estou fazendo uma pequena modificação assim. Eu citei aqui o termo zap ou e-mail, o comunicado, apenas para facilitar a interpretação, porque isso chama-se resolução. Porque um cidadão falou para mim, professor, mas resolução não é lei. Eu sei que a resolução não é lei. A resolução é um aviso que a lei existe. Então a lei é antiga. Devido até esse acidente que ocorreu e outros que acontecem, o que o CRQ junto com a Vigilância Sanitária estão fazendo? Tem que cumprir a lei. A lei é antiga, é de 86, se não me falha a memória. Vocês têm que cumprir. E se eu não tiver um químico responsável lá no meu condomínio? Você vai sofrer as infrações. Ele pode fechar a piscina e te multar, inclusive. Pô, então eu sou obrigado a ter o condomínio é obrigado a ter um químico responsável para cuidar da piscina? Sim, senhor. Quem é que vai fiscalizar isso? Vigilância Sanitária e o CRQ. E eles CRQ não pode multar. Essa fiscalização funciona mesmo? É efetiva? Então, assim, vamos lá, só concluir, já te respondo. O CRQ não pode multar, não pode fechar, mas ele pode denunciar.
Tá. Ele vai lá no condomínio, olha, quem que é o químico responsável aqui? Ih, a gente não tem. Ah, tá bom. Precisa providenciar. Ele pode ir na vigilância sanitária e falar, ó, prédio XYZ não tem o químico responsável. Aí a vigilância vai lá e etc. Então, a pergunta é, quem é que vai fiscalizar? Vigilância sanitária. Tá. A pergunta é, tem mão de obra para fazer essa fiscalização? Esse é um problema. Não tem. Por isso que o CRQ vai contribuir nesse quesito, que ele pode, de uma denúncia anônima, né, ou denúncia própria, ele vai lá e fala, ó, prédio não tem, o cara vai lá no prédio. Fato é, independente da vigilância sanitária querer ou não, independente da lei existir ou não, né, procura um químico, poxa, procura um químico responsável. Não vou discutir aqui valores, né, ele vai assinar, vai fazer a RT, né, que precisa para um monte de coisa, RT para câmera e outras coisas, precisa do RT nos prédios. Vai precisar também para químico. Então essa é a norma. E aí vem a nossa recomendação. Independente do químico, o profissional que vai cuidar da piscina, seja ele zelador, né, no caso, ou manutencista, procure ter um certificado. Faça as nossas palestras, faça os nossos treinamentos, que a gente tem um Vocês certificado. fornecem esse certificado. Isso, quem faz tratador. a nossa palestra pela HTH, ele recebe um certificado de participei da palestra. Aí na palestra, o que ele vai aprender? Parte de segurança. Vai aprender os tipos de cloro, pH, alcalinidade, não deixar água verde, água com metais, que é água de poço, água de caminhão-pipa, né? Um pouco da filtração a gente fala, enfim. Então ele vai sair da palestra com um básico mínimo de informação, principalmente no questão segurança, para evitarmos o que aconteceu e o que acontece, infelizmente, em relação à morte ou internar as pessoas na UTI, piscina, na parte de segurança, né? Então, procure o químico e o gestor, por favor, peça para o seu zelador participar de uma palestra, a nossa palestra gratuita, né, aqui em São Paulo. E eu posso depois, se quiser, deixar o meu contato aí para... Pode falar agora. Pode falar agora? Pode, olhando Okay. para aquela câmera. Então vamos lá, anota meu contato que eu te mando o link da inscrição. Próximo curso agora, 25/6. Né? DDD 11, São Paulo, 999-679490. Vou repetir. 999, 3 nomes, 679490. 9490. Manda o zap para mim, pedindo o link para inscrição gratuita do nosso treinamento. E aí eu mando o link tem todas as informações, o horário, o local, tá tudo certinho lá. Inclusive nós em breve faremos uma aqui no Condo Hub. Opa, será E me fala prazer. uma coisa, a maioria dos teus, o teu público, a maioria dos alunos são zeladores, síndico vai muito, ou como que é assim, dividindo o público? Me fala, assim. Nós temos mais zeladores do que síndicos. Tá. Então, para cada 10 zeladores, vai um síndico lá. Nós temos também muitos piscineiros profissionais, muitos caseiros, uma chacrinha ali, uma chacrinha aqui, né, que ele cuida. E temos balconistas de loja, participam bastante, né, das lojas que são nossas parceiras, né? E também proprietário. O cara está aposentado, né? Sim. E comprou uma piscina, uma casa lá, não sei aonde, agora tem uma chacrinha, pôs uma piscina, ele tem tempo. Então eu tenho os zeladores, eu tenho o manutencista, no caso, né? Eu tenho os síndicos, eu tenho os piscineiros que participam, pessoal da área que vende o produto químico, proprietários, caseiros, clubes, né? Também tem muita gente de clube, são os piscineiros do clube, etc. Das academias, proprietário de academia participa bastante. É bem eclético o negócio. Sim, né? Então, sim. Quem está envolvido com piscina aí, participa da nossa palestra, recebe o certificado. A nossa linguagem é assim, bem fácil, a gente não entra na química, em fórmula, em molécula. Sim, tá? sim. Procura fazer de uma forma que o cara não precisa ter nem ser alfabetizado para participar da palestra. Não há necessidade, ele pode ter... E eu ter percebi, pessoal, eu estava na palestra dele, eu percebi que o nível de retenção do público é muito alto. Porque como eu gosto de analisar o comportamento das pessoas, eu fico observando. Então eu ficava olhando, eu não via a galera conversando, levantando para ir no banheiro, mexendo no celular.
A maioria tinha gente ali filmando, gravando, anotando. Então, eu sempre falei, se você gosta de oratório, eu também gosto muito, né? A responsabilidade da comunicação é sempre de quem está comunicando. Sim. Se você não está interessado no que eu estou falando, é porque eu não estou sendo competente suficiente para fazer você se interessar. Para prender a minha atenção. E não existe plateia desinteressada, existe palestrante fraco e desinteressante. Essa que é a verdade. Então, aí os créditos a você, parabéns. Porque se dedica, treina, se prepara para isso, né? E quando você participar de uma palestra do Forlenza, você vai realmente comprovar isso que eu estou falando. Foi realmente algo importante. Até quem não está nem aí pro assunto acaba se interessando, porque é a maneira como você explica. Muito bom. Obrigado. Em breve faremos um evento desses aqui no Condohub. Suas considerações finais, olha para aquela câmera e manda um recado para todos os zeladores, piscineiros, gerente predial, manutencista, o teu público, a galera que liga para você, que manda mensagem direto, esclarecendo dúvida, pedindo uma dica, um conselho. Tá, manda um recado. Ok, obrigado. Esse meu contato que eu passei, o número do meu celular, não é só para pedir o link para o curso, é também para tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida relacionada à piscina, produto químico, manda para mim a dúvida, que eu vou responder, via de regra, eu respondo as dúvidas do pessoal. Pode ficar à vontade de mandar a mensagem para mim. Se quiser me ligar e eu tiver disponibilidade de atender, sim, eu vou atender. Se não, por exemplo, agora, se alguém me ligou agora, não tem como, tá? Mas via de regra, esse número, você consegue, sim, o meu retorno. Ponto. E empresas que queiram também contratar a tua palestra, é o mesmo contato ou tem um outro caminho? Não, tudo comigo. Sobre palestra, treinamento, workshop, aí é tudo no meu Zap. Tá. E aí, se tiver que envolver a empresa, o marketing da empresa para alguma coisa, aí eu vou direcionar, mas é melhor concentrar tudo em mim, que aí eu sei para onde distribuir para algum evento, alguma atividade aí no seu condomínio, por exemplo, né? Beleza. Então, a recomendação final é relacionada à segurança, né? Sim. Piscina é lugar de alegria, lugar de festa, lugar de bagunça, lugar de churrasco, lugar de diversão, né? Principalmente para os condôminos, né? Para nós é lugar de trabalho. Agora, quem está curtindo a piscina não faz ideia das doenças que ele pode pegar. Principalmente criança. Se a água estiver verde, ele pula. Se tiver turva, pula. Se tiver marrom, ela pula. As pessoas não têm essa informação clara da piscina. Ela só vai pular para se divertir, e nós, como responsáveis, nós que eu digo fabricantes, e vocês como responsáveis do tratamento, tem que ter essa conscientização do tratamento correto da piscina para não dar doença na galerinha, e a parte de segurança no manuseio do produto. Porque se você manusear incorretamente, você pode causar uma morte, alguém perder aí a visão, o tato, por causa das sequelas. Então fica o meu recado, as minhas considerações finais são: piscina é lugar de alegria, não é lugar de tragédia, então nós temos que estar sempre atentos para isso. Como é que eu faço para aprender sobre isso, né? O site da HTH, www.hth.com.br, o Instagram da HTH, o YouTube HTH Brasil, tudo é HTH Brasil, ou participar da nossa palestra, das nossas palestras, que a gente faz palestra no Brasil inteiro, aqui em São Paulo vamos fazer. Aí o cidadão tem essa noção relacionada à segurança e tornar, sim, a piscina lugar, de fato, de alegria, de festa e de bagunça. Obrigado pela tua presença, querido, aqui, foi um prazer. Eu que agradeço. Te conhecer. Um prazer. E a gente vai estar junto em muitos eventos aí. Será um prazer. Só me convidar, estaremos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do Condo Talks, Conversas que Transformam. Tchau. Um abraço. HTH agradece.